Olá, queridos alunos e alunas do nono ano. Nós estamos agora aqui apresentando para vocês mais uma videoaula e dessa vez o assunto que nós iremos estudar é a proclamação da República, tá? E seus desdobramentos. Por que é importante nós estudarmos este assunto? Porque a forma de governo do Brasil é uma república. Então, é de grande importância nós conhecermos em que momento da história do Brasil houve a proclamação da República. Quando o Brasil deixa de ser uma monarquia, deixa de ser um império e passa a ser uma república. O Brasil deixa de ser governado por um imperador, no caso Dom Pedro II, e passa a ser governado por um presidente, né, que representa o poder executivo dentro de uma república. Este assunto ele está na página 6 até a 16, e eu recomendo que depois vocês deem uma lida, deem uma estudada, tá? Para início de conversa, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. A primeira imagem que eu quero destacar aqui é a imagem desta figura aqui, ó, onde eu estou destacando aqui. Esta imagem aqui é a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Este aqui foi o primeiro presidente do Brasil e foi ele quem foi o executor do projeto de proclamação da República. Nessa imagem aqui, ó, aqui abaixo, que eu estou destacando também em vermelho, é uma charge, né, que nós observamos aqui atrás. Essa figura aqui atrás representa Deodoro da Fonseca e esta outra figura aqui representa o imperador Dom Pedro II. Aqui nós percebemos que Deodoro da Fonseca está empurrando Dom Pedro II do trono, né? Parece algo engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu na proclamação da República, né? Foi a mudança de um regime que antes era uma monarquia, governada por Dom Pedro II, que deixou de ser monarquia e passa a ser uma república e teve como seu primeiro presidente Deodoro da Fonseca. Nesta outra imagem aqui, né, ao lado esquerdo, nós vamos ver aqui as tropas militares brasileiras, né, ali dando um relativo suporte para a efetivação da proclamação da República. Mas vamos ver mais à frente aí este assunto para nós termos um melhor entendimento. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, gente boa, é o que é república. Tá? Ora, se nós vamos estudar a proclamação da República, eu preciso entender e saber o que significa esta palavra república. E você vai saber agora. Vamos lá. O termo república, olha só o que diz aqui, ó. O termo república deriva do latim, tá? Deixa eu pegar aqui um marcador para nós entendermos melhor. Olha só. O termo república, ele deriva do latim, res. E esse termo aqui, res, significa coisa pública. Então, o que significa a palavra república? República significa a coisa pública, tá? Então, esse é o significado da palavra república. Ela vem do latim, res publica, e significa literalmente coisa pública. Também eu posso dizer que república é aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. O que é um cidadão? Cidadão, como o próprio nome já diz, é o morador da cidade. Então, claro que tem um significado mais amplo, né? Mas se você mora numa cidade, se você mora numa sociedade, se você faz parte de uma sociedade e você tem direitos e deveres, você então é considerado um cidadão, tá? Além do mais, eu posso dizer que república é uma forma de governo, tá? Por que é uma forma de governo? Porque, gente,
existem várias formas de governo, tá? São várias formas de governo que existem. Por exemplo, nós temos aqui a monarquia, tá? Que é quando o governo é quando um país é governado por um monarca, pode ser um rei, pode ser uma rainha, pode ser um imperador. O Brasil já foi governado por monarcas, tá? Como o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II. Também nós temos outra forma de governo que no caso aqui é a república, tá? Eu só vou destacar esses dois aqui, que é o mais importante, é objeto do nosso estudo, da nossa aula de hoje, tá? Então, o Brasil, ele já teve um momento em que ele era uma república, tá? Ele deixa de ser república, ou melhor, ele era uma monarquia, ele deixa de ser monarquia e passa a ser uma república, tá? Essa república aqui, que é o assunto que nós estamos estudando. Então, república, coisa pública, é aquilo que diz respeito ao interesse público e é uma forma de governo, tá? Bom, antes de nós conhecermos melhor como foi a proclamação da República, precisamos analisar os antecedentes, tá? E quando eu falo em antecedentes, é importante lembrar que o Brasil era uma monarquia entre repúblicas. Professor, o que isto quer dizer? Ora, dos países da América Latina, o Brasil, geograficamente, faz parte da América Latina. Então, dos países da América Latina, o Brasil era o único que ainda era uma monarquia. Todos os demais países já eram uma república, já tinham presidentes, faziam suas eleições. Só o Brasil que ainda era uma monarquia, tá? Então, um dos antecedentes aqui está a coroa, né? Que representa que o nosso país, ele era uma monarquia. Além disso, né, um outro antecedente é que nós estávamos ainda na gerência do segundo reinado. Certamente você já deve ter estudado, quando estuda a história do Brasil, primeiro reinado, segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro I, segundo reinado, seu filho, Dom Pedro II, tá? Então, dentro do contexto do segundo reinado. Aqui nós temos a figura emblemática de Dom Pedro II. E ainda sobre os antecedentes, né, no segundo reinado só haviam 2 partidos políticos, tá? Gente, hoje nós temos vários partidos. Nós temos o PT, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que tem a figura do Lula, da Dilma, Mensalão, da Operação Lava Jato, né? Nós temos PSDB, nós temos MDB. Então, hoje nós temos vários partidos políticos, mas antigamente, no tempo do segundo reinado, só haviam 2 partidos políticos. E quais eram esses partidos? Aqui está. Nós tínhamos o Partido Liberal e nós tínhamos o Partido Conservador. Então, no segundo reinado, só havia 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, tá? Também, em 1870, tá? Esta data é importante. Por que ela é importante? Porque em 1870 vai acontecer uma grande reunião chamada de Convenção de Itu. Itu porque ela aconteceu na cidade de Itu, tá? E nessa convenção, os participantes dessa convenção vão criar um documento, tá? Que ficou conhecido como Manifesto Republicano, tá? E dentro desse manifesto havia os ideais da república, havia os anseios de se acabar com a monarquia no Brasil e se instalar uma república, tá certo? E além disso também, né, em 1873 é fundado o Partido Republicano Paulista, tá? Esse partido vai ser importante porque, de certa forma, ele vai pressionar para que haja o fim da monarquia, olha aqui eu destacando para vocês, e o início da república no Brasil. Muito bem, o movimento republicano, né? Vamos ver agora o movimento republicano.
republicano, né? O que vem a ser de fato isso? Vamos lá. Bom, gente, primeiro nós temos que destacar algumas pessoas, né, que foram importantes para que acontecesse esse movimento republicano aqui, tá? Eram movimentos, eram pensadores, eram idealizadores, pessoas que de alguma forma, através das suas obras, dos seus trabalhos, manifestavam o interesse de se instalar uma república no Brasil. Dentre eles, nós vamos destacar a figura de um jornalista, tá? A profissão dele era jornalista, chamado Quitino Bocaiúva, tá? Quitino Bocaiúva. Este Quitino Bocaiúva, ele fazia a proposta de chegar à república através da via eleitoral, ou seja, ele acreditava que de maneira pacífica, através de uma votação, onde seria possível até mesmo o povo escolher, seria possível acabar com a monarquia e iniciar uma república no Brasil, né? Mas nós temos também que destacar a figura de um advogado. Olha, primeiro foi um jornalista e agora nós estamos vendo a figura de um advogado. Quem foi este advogado? Foi Antônio da Silva, né? Já Antônio da Silva, ele propunha chegar à república através de movimentos populares, ou seja, ele achava que só iria acabar com o regime de monarquia se o povo fosse para as ruas, fizesse protesto, fizesse manifestação, né? Fosse na frente do Palácio de Dom Pedro II, dissesse monarquia não, república sim, ou seja, ele acreditava que seria através dos movimentos populares que o Brasil deixaria de ser uma monarquia e passaria a ser uma república, né? E aqui nós temos que destacar um militar. Quando eu falo que é major, major é uma patente do Exército, né? Major também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, o major chamado Benjamin Constant. Este homem foi muito importante, porque ele foi um grande defensor da instalação de uma república, né, com um governo forte, né, um governo forte que seria marcado por uma ideologia chamada positivismo, tá? Positivismo. Gente, quando você vê na bandeira do Brasil a frase ordem e progresso, isso é um lema do positivismo, tá? Que é algo muito praticado e vivenciado pelos militares, tá certo? Então, esses três aqui se destacaram, né? Jornalista, um advogado e um militar. Prosseguindo, outro antecedente que nós temos que destacar, que culminou com a proclamação da República, foi a chamada questão religiosa, tá? No livro você vai ver isso aqui, a famosa questão religiosa, tá? E o que foi essa questão religiosa? Para eu entender essa questão religiosa aqui, eu preciso compreender que no Brasil imperial, tá aqui, ó, Brasil imperial, tá? Havia duas práticas efetuadas pelo imperador. Uma era chamado de padroado. O que era o padroado? Regime pelo qual a igreja era submetida ao Estado, né? Então, o padroado fazia com que a igreja se submetesse à vontade do imperador, tá? E também o beneplácito, né? O que era o beneplácito? Era a autorização imperial para que as ordens da igreja fossem cumpridas no Brasil, tá? Ou seja, quando o Papa dava uma ordem, né, essa ordem só seria obedecida se passasse pela autorização do imperador, tá? Bom, uma outra questão religiosa foi que houve um conflito. O Papa, na época, ele determinou uma lei, né? A lei papal era chamado de bula papal, tá? Tô colocando aqui para vocês, tá? Chamado de bula papal. A bula papal era o nome do documento que o Papa, né, ele fazia e mandava com que todo mundo obedecesse, tá? Então houve uma bula papal que proibia que os sacerdotes da Igreja Católica, né,
fizessem algumas liturgias católicas para quem fosse identificado como maçom. Por exemplo, proibia que um padre casasse maçons, fizesse o batismo de maçons, né? Porque a maçonaria era considerada uma seita na época, tá? Na verdade, hoje, muitas pessoas ainda consideram uma seita, né? Mas, na verdade, isso aqui é uma sociedade secreta. Então, havia um conflito entre a maçonaria e a igreja. E qual era o problema disso? O problema disso era que Dom Pedro II, ele era maçom, né? O pai de Dom Pedro II, que foi Dom Pedro I, ele alcançou o grau 33, que é o grau máximo da maçonaria. Então, claro que Dom Pedro II iria defender os maçons. Dom Pedro II não iria ser a favor, né, da bula papal. Então, Dom Pedro II não iria aceitar essa bula papal que proibia, né, que excluía os maçons das liturgias da Igreja Católica, né? E aí este embate entre o Papa e Dom Pedro II, né, vai acontecer que o bispo de Recife e o bispo de Belém, eles irão desobedecer o padroado, né? Eles não irão obedecer Dom Pedro II, né? Eles vão proibir casamento de maçons. E aí o que vai acontecer? Dom Pedro II manda prender o bispo de Belém e o bispo de Recife, né? E isso causou uma revolta muito grande dentro do seio dos católicos, porque a sociedade brasileira praticamente era toda católica, tá? Então, essa foi uma das questões, né? A questão religiosa. Nós temos que destacar também a questão militar, tá? Essa questão militar aqui foi uma das mais importantes, que foi de fato ela que intensificou a proclamação da República, né? Por exemplo, exército fortalecido após a Guerra do Paraguai, Salvação Nacional, queriam ter voz ativa na vida pública, ou seja, o exército, ele não tinha muita voz ativa, né? Mas foi somente após a Guerra do Paraguai que o exército passou a ter uma relativa moral, né? E eles queriam ter mais moral ainda no governo imperial, tá? Além disso, né, tradicionais políticos civis do império, né, chamado de casacas, continuaram indiferentes ao exército. O exército adotou ideias republicanas divulgadas por Benjamin Constant, né, que era professor da escola militar. Olha aqui mais uma vez, né, destacando aqui a figura do Benjamin Constant, né? Esse Benjamin Constant aqui, né, ele sempre divulgava, né, as ideias republicanas dentro das escolas militares, tá? Olha aqui, ó, nas escolas militares crescia a mentalidade positivista, gente. Eu falei que a primeira República Brasileira, né, a República Velha, ela era uma república extremamente positivista, né, com os ideais do positivismo, tá certo? E aqui em 1884, né, vai acontecer importantes, né, oficiais foram punidos quando denunciavam publicamente pela imprensa a corrupção ou se manifestavam contra a escravatura. Ou seja, alguns militares, né, começavam a fazer denúncias do governo imperial e também começaram a se manifestar contra a escravidão. E isso aí vai provocar prisão, vai provocar um constrangimento, fato que vai trazer uma certa revolta no meio militar, no meio do exército, tá certo? E aí, meus queridos, nós vamos ver que exatamente aqui, ó, no dia 15 de novembro, tá? No dia 15 de novembro, aqui tá dizendo, isso aqui, ó, é a imagem de um jornal da época, tá? Olha só o que diz a capa desse jornal. Era chamado Jornal Diário Popular, tá? Dizia assim: Viva a República, proclamada no dia 15 de novembro de 1889, tá? Então, gente, a data exata da proclamação da República foi no dia 15 de novembro, no ano de 1899. É por isso que todos os anos, quando dá o dia 15 de novembro, isso aqui é um feriado nacional. Se der no dia de semana, não vai ter aula, não tem aula, geralmente, né, quando está tendo aula presencial, tá certo? E o cara que proclamou a República do Brasil foi Deodoro da Fonseca. Essa imagem aqui vocês já viram, né? Era o exército já se localizando aqui na frente do Palácio Imperial, tá certo? Bom,
Já para nós chegarmos ao fim desta videoaula, nós vamos ver alguns feitos, né, algumas atitudes feitas pelo Deodoro da Fonseca. Gente, lembrando que Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, tá? Eu preciso muito que vocês guardem o nome dele, né? Foi o primeiro presidente do Brasil, Deodoro Marechal, né? Ele era o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Muito bem, olha o que diz aqui. Apesar, deixa eu pegar aqui um marca-texto, tá? Apesar da oposição do Congresso, né, Deodoro é eleito devido à pressão dos militares, tá? Olha, presta atenção, Deodoro proclamou a República do Brasil, né, se tornou provisoriamente presidente, mas depois ele é eleito como presidente do Brasil, tá? Nós temos de um lado os civis federalistas e de outro lado os militares centralistas, tá? Houve uma hostilização, né? Houve uma confusão de Deodoro pelo Congresso, ou seja, o Congresso Nacional, né? Ele não se entendia muito bem com Deodoro da Fonseca, tá? E isso vai fazer com que Deodoro decrete o fechamento do Congresso. Olha só. O Congresso é formado por deputados federais e por senadores. Então, este Congresso, ele não se entendia muito bem com Deodoro da Fonseca, né? Eles perturbavam a vida de Deodoro da Fonseca. Então, Deodoro da Fonseca, para acabar com a palhaçada, com a gracinha, resolve fechar o Congresso Nacional. No entanto, isso vai provocar muitos protestos, tá? E essa pressão toda, né, fez com que Deodoro renunciasse, né, saísse do governo brasileiro, deixasse de ser presidente da República, tá? Agora, gente, o que nós queremos destacar aqui é a primeira Constituição da República Brasileira, tá? Gente, o que é uma Constituição? Hoje nós temos a nossa Constituição, que é um código de leis. Então, Constituição é praticamente, de maneira muito genérica, é a lei suprema de um país, tá? Todos os países têm a sua própria Constituição. O Brasil já teve várias Constituições, tá? É a lei suprema de um país. Nenhuma lei pode ser criada sem que esteja em obediência à Constituição. Hoje nós temos a Constituição Federal chamada a Constituição que foi proclamada em 1988, né, que é a Constituição Federal. Mas a primeira Constituição da brasileira, ou melhor, a primeira Constituição da República Brasileira, né, foi a de 1891. O que nós temos que destacar nessa Constituição? Olha só. O país, né, o Brasil, torna-se uma república federativa. O que é federativo? É que o Brasil é formado por entes federados, né? E quais são esses entes? Por exemplo, é formado pelos estados, tá? E municípios, tá? Por exemplo, quando eu falo em Amapá, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, eu estou falando em estados. Agora, quando eu falo Macapá, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, eu estou falando de municípios. Isso são chamados de entes federados. Por isso que o Brasil torna-se uma república federativa, né? O nome do Brasil era esse, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Claro que isso aqui foi uma inspiração, né, nos Estados Unidos da América, tá? Antigas províncias passam à condição de estado. Olha só, antes os estados eram chamados de províncias, né? Por exemplo, tínhamos a província do Grão-Pará e Maranhão, e a partir disso aí elas passam a ser chamadas de estado e ganham autonomia, porque no governo imperial essas províncias elas eram vinculadas ao governo federal, né? O governo o governo imperial, tá? Membros do executivo, eles eram eleitos por voto direto, tá? Gente, a população passou a ter o direito, nem todos, claro, ao voto direto. Eles escolhiam os governadores e os presidentes da República, tá? Agora, olha só, quem era excluído, quem não podia votar, né? Os analfabetos não podiam votar,
os mendigos não podiam votar, as mulheres, olha só, elas não tinham direito de voto, tá? Isso aqui vai ser uma conquista depois do movimento feminista. Os padres, né, não poderiam votar, os soldados também não votariam e todos os menores de 21 anos de idade, tá? Então, vamos ver basicamente qual era o critério, né? Tinha que ser alfabetizado, tinha que não poderia ser mulher, não poderia ser soldado nem padre e tinha que ser maior de 21 anos de idade, tá? Uma coisa interessante é que a partir dessa Constituição houve a ideologia, né, de igualdade de todos perante a lei, ou seja, todos eram iguais perante a lei, não importa se era rico, se era pobre, todos eram iguais, tá? Liberdade e segurança individual e garantia de direitos à propriedade, tá? Houve também a separação da igreja do Estado, tá? Ou seja, vai surgir um termo chamado de Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é o Estado que não se mistura com a religião, tá? Também, através dessa Constituição, houve o registro de nascimento, né? Quando uma pessoa nasce, essa pessoa tem que ser registrada. Registro de casamento civil e o atestado de óbito, né? Esses 3 documentos importantes aqui. Deus que nos livre do atestado de óbito. Não quero saber dele tão cedo, tá? Mas quando alguém nasce, tem o registro de nascimento. E se um dia, ao se casar, vai ter o registro de casamento civil. Tá certo? Muito bem, nós estamos agora, né, encerrando mais uma aula, então tenha bons estudos e preste bastante atenção, leia o livro para que você possa aprofundar esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção e tchau!